Quando você fala de saúde mental, para qualquer pessoa no mundo corporativo, ela fala assim, não, eu estou bem, porque ela associa isso a um transtorno que não é o caso. Ninguém vai contratar um profissional, um executivo, que não sabe se relacionar. Quanto mais você sobe na cadeia hierárquica dentro de uma empresa, mais você precisa ter habilidade de relacionamento. Não tem como você ter saúde mental se você não passar por um processo de autoconhecimento. Fala pessoal, mais um episódio para você do Por Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, quem compartilha Por Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Então, ó, já vai nos seguindo, já vai nos acompanhando, vai se inscrevendo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui várias autoridades nos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Afinal, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre precisa. Assim, nosso objetivo, o nosso propósito é o contrário, é trazer informação boa. Então hoje estou aqui com a ajuda do Dr. José Wilson de Andrade, ortopedista de quadril. Obrigado, José, por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Sidney. Sempre um prazer estar aqui com vocês de novo. E vamos lá para mais um episódio que com certeza vai trazer bastante informação legal aí, interessante. Aproveitem. Legal. Então eu, Dr. José Wilson, vamos aqui tirar o máximo de informações do nosso convidado de hoje. Quem aceitou o desafio foi o grande Miguel Dantas, que é economista. Ele tem uma empresa Midas Consultoria que presta serviço na área de saúde mental, saúde corporativa, que também é uma forma de saúde. Afinal, todos nós temos uma ocupação, então temos que trabalhar, né, para que a gente possa cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas vidas. Então, o Miguel trabalha com isso. Miguel, muito obrigado por ter aceitado o convite, por debater conosco e trazer informação boa na área de saúde corporativa. Muito obrigado, é uma honra. Eu que agradeço o convite, eu acho que sempre é uma grande oportunidade de poder falar, né, sobre saúde mental. É algo como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que saúde mental ela é fundamental. Na verdade, a saúde mental ela é um ativo do profissional. Né? Na verdade, ele é um grande ativo, mas poucas pessoas ainda reconheceram isso e é ótimo a gente estar aqui para poder trazer esse nível de conhecimento e de consciência para as pessoas. Mais uma vez, então, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Nosso assunto, então, é saúde corporativa, mais uma vez explico, faz parte da saúde global, faz parte da saúde mental, o nosso trabalho. Pense nisso, não sei se você já pensou nisso. A saúde não é só que você vai ao médico, ou que você vai à academia, ou que você toma um remédio. Não. É a sua vida o tempo todo, você formando pilares para que você possa ter um funcionamento global bom e o funcionamento mental principalmente. Muito bem, Miguel, como que é seu trabalho? Dá uma introduzida pra gente, o que você faz lá na Midas, como que é seu dia a dia, conta a sua história de vida, como que você chegou nesse projeto? Bom, eu costumo dizer que eu sou bicho corporativo, eu trabalhei muito tempo em banco, fui executivo de banco, né, 3 bancos, e fui executivo também dentro de uma indústria automobilística. Nesse tempo que eu tive, eu percebi o processo de se vivenciar o mundo corporativo dentro de todas as suas nuances. De 2012 para cá, eu montei a Midas, que é uma consultoria focada em desenvolvimento de lideranças e altos executivos, onde a gente trabalha todos os temas que são pertinentes às atividades dos executivos. No final do ano passado, dada essa carreira, né, do dia de 2012 até hoje, o que eu percebi é que faltava um outro elemento que não é muito discutido dentro do mundo corporativo, que é exatamente o desenvolvimento humano. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente estava conversando aqui, você tem um executivo, por detrás desse executivo tem um ser humano, que passa por todas as experiências de vida. E no final do ano passado, eu montei o Instituto Alquimia, que é totalmente focado em termos de desenvolvimento humano. A gente tem várias atividades para expandir o nível de consciência, fazer com que as pessoas elas possam ficar mais robustas, para que elas possam trazer para a sua vida o melhor desempenho, o melhor que elas possam, aonde quer que seja a atividade delas. E esse tema foi um tema que bateu muito forte dentro de todos os executivos. Hoje eu atendo diretores executivos, pessoas de C-level, e esse mundo corporativo é algo onde isso é pouquíssimo discutido, pouquíssimo colocado em prática. Você vê muitas empresas falando, mas não trabalhando esse tema fortemente como deveria, né? E considerando que, na verdade, a empresa, o CNPJ, ele é feito de CPFs, na verdade, o talento de uma empresa, o sucesso de uma empresa depende basicamente da sua capacidade em escolher as pessoas e colocar elas no lugar correto.
Né? Isso aqui Isso é fundamental, isso é o pilar de um bom andamento de uma empresa. Se você não conseguir fazer isso na tua empresa, esquece. É como se fosse um ser humano que o fígado não está indo bem, o coração não está indo bem, e o organismo como um todo vai acabar pifando. E é escolher a pessoa certa, colocar no lugar certo e manter ela nesse lugar. Exatamente. Que é um outro ponto que às vezes a gente esquece. Sim, chegou com lá, certeza. mas aí você tem que se manter lá. Como? E esse se manter lá, justamente esse é o ponto, não basta você simplesmente dar uma remuneração. Você, por exemplo, chegar num cargo executivo é fantástico. Eu posso dizer espetacular. Você tem um carro da empresa, você tem secretária, você viaja de primeira classe, você tem um status que é espetacular, você tem um poder de comando muito bom, você tem uma remuneração muito boa. Mas como você faz para que esse executivo que esteja lá sentado continue a performar da forma como ele deveria? Performar, a gente não está falando aqui só de trazer resultado. Vamos partir do pressuposto que trazer resultado está dado o que tem que ter. É o básico. É o básico. Porque senão também a empresa não existe. Senão nem chegava lá. Nenhuma empresa contrata um funcionário para dizer, você veio para cá para me dar prejuízo. Né? Resultado. Eu tinha um vice-presidente para quem eu respondia, ele dizia para mim assim, resultado, a gente não discute resultado, a gente discute tempo e recurso. Resultado é para você atingir. Então, resultado e performance, está dado o que tem que ter. A questão é como você chega nesse resultado. Você vai chegar nesse resultado passando por cima de 20 mil pessoas, deixando um monte de cadáver no meio, ou você vai fazer isso construindo relacionamentos, construindo marca. E esse é o grande ponto. Porque quando a gente fala de saúde mental, né, a própria OMS fala que saúde mental não está relacionado somente com transtornos. Não, mentais. Não tem nada. As pessoas, quando a gente fala de saúde mental, é um misto de fatores culturais, sociais, econômicos. Exato. É tudo que está ao teu entorno, não é só o físico. E esse é o ponto. Quando você fala de saúde mental, para qualquer pessoa no mundo corporativo, ela fala assim, não, eu estou bem. Porque ela associa isso a um transtorno que não é o caso. Associa a fraqueza também, a fraqueza, né? Você falar que você não está bem. Esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Vão me atropelar ou ela se vê trabalhando, assumir que eu não tô bem. Trabalhando e produzindo o dia inteiro, saindo tarde, conseguindo dar conta. Pra mim ela fala, não, tô bem. E fazendo gol pra caramba, nem sempre tá bem, né? Na verdade, pelo contrário. Na verdade, se ela tá fazendo isso, ela não tá bem. Exato. Que levar trabalho pra casa, por exemplo, já não tá bem. Eu dei um treinamento para os executivos de um banco e eu falei assim, olha, não existe alta performance se não houver qualidade de vida. E vamos entender qualidade de vida. Qualidade de vida, a gente não está falando da pessoa trabalhar pouco. A gente está falando da pessoa conseguir conciliar a vida dela com a vida de trabalho. E quando a gente fala de conciliar essas duas coisas, a gente está falando do ser humano que está por trás. A gente está falando da pessoa. Mas é um conceito relativamente novo, né? Isso. O grande C-level, os grandes diretores, presidentes, o que você imaginava? Algumas décadas atrás, aquele workaholic que trabalha 25 horas por dia. Era bonito dizer. Aquele cara não para, é uma máquina, não tem férias, e os funcionários deles também. E isso era um exemplo. É uma referência. Isso é uma coisa nova, relativamente nova esse conceito. E olha que coisa interessante, quando se a gente fala do comportamento, e a gente fala das empresas, a gente fala de cultura organizacional. Você nunca na verdade, você não vai encontrar nenhum manual de cultura organizacional de qualquer empresa. Porque a cultura organizacional ela é vivida. E ela é vivida pelos comportamentos e as relações interpessoais dos colaboradores. É ditada por quem? Por quem está em cima. Então, se você está numa posição, você olha o seu vice-presidente tendo determinada atitude, você acha que aquilo ali é o que é o desejado. Tem um exemplo. O gerente olha para o diretor e fala, esse aqui é que é o desejado. Então, uma cultura organizacional, ela é refletida pelo comportamento dos líderes. Bom, a gente está voltando para o básico, né? Como é que você cria um filho dentro do núcleo familiar? Exatamente. É um exemplo. É pelo grande exemplo. Básico. E aí, quando você pega um executivo que tem por premissa chegar no final do dia exaurido e dizer assim, nossa, hoje eu trabalhei. Não sei, você pode ter trabalhado, você ficou sentado lá, mas será que você produziu? Será que você foi eficiente? Talvez por um tempo isso seja necessário para quem está começando. São fases. Isso eu não vou nem criticar diretamente, porque a gente também, eu como também médico, também sou empreendedor, teve épocas que eu precisei exagerar, mas eu precisei trabalhar anos sem intervalo. Exato. Faz parte. Não, eu fiquei 18 anos sem férias. Precisei, então. Faz parte. Claro, fez parte daquele momento, mas tem que ter a consciência que não é aquilo que é o seu objetivo. Porque cadê a vida? Mas você concorda? Cadê a saúde mental e cadê, né?
Mas você concorda que nesses 18 anos que você não teve férias, em algum momento você entregou menos do que você vinha entregando? Claro, vai diminuindo. É a lógica. Sim, essa é a lógica. Tanto que depois de 18 anos eu tive um transtorno ansioso, uma doença daí, chamada TAG. Né? A conta chegou. A conta chega. A conta sempre chega. A conta sempre chega. E eu tô mentindo sobre esses anos? Não, você me conhece há 30 anos, né? Dr. Sidney, gente, vocês não têm ideia, esse cara, ele trabalhava durante a faculdade de medicina, que é período integral, todo santo dia. À noite. Porque então, era necessário. Porque precisava. E aí a conta chega. Mas eu sabia, aí, naquele momento, moleque, 18, 20 anos, mas eu sabia que aquilo uma hora tinha que se acomodar, né? Sim. Mas ainda depois de formado, por muito tempo, eu cheguei a trabalhar em muitos lugares, mas sabendo que uma hora... Mas a conta chega. Ela vai chegar de qualquer jeito. Ela vai chegar... Seja emocionalmente, né? Seja nos seus relacionamentos, nos seus relacionamentos, seja na sua saúde, qualquer que seja ela, e realmente seja nos seus resultados. E tem uma parte que é interessante, quando eu estava falando aqui que saúde mental é um ativo, né? Ele é um ativo. Da mesma forma, eu digo para os executivos que cada um deles, independente de ter um sobrenome corporativo, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu saí das empresas, eu perdi meu sobrenome, né? Miguel Dantas, diretor de tal empresa. Depois que você perde isso aqui, isso já mexe com a sua cabeça. Então, as pessoas, quando estão dentro do mundo corporativo, elas utilizam-se do sobrenome corporativo para poder performar, para poder dizer que está trazendo algo para aquela marca. O que as pessoas não percebem é que, na medida em que elas fazem isso, esquecem de si, elas esquecem que elas são os maiores ativos delas próprias. Porque se ela sair daquela empresa, o que ela vai, entre aspas, vender ao mercado? O sobrenome ou quem ela é? Então você pega vários executivos que quando saem, estão disponíveis no mercado... Ficam perdidos. Isso eu já vi muito. Porque ninguém sabe quem é, porque não tem o sobrenome. E muitas vezes ele não vai se vender... Sou Miguel Dantas. Não, eu sou ex-diretor do Santander. Eu sou ex de tal lugar. Exato. Vira o seu... Não é o vira um ex, né? Você vira um ex. Você vira o que já ficou. Não é o Miguel. E nesse aspecto, quando esse profissional, ou qualquer pessoa que está no mundo corporativo, vamos arredondar aqui, mundo corporativo é empreendedor também. Empreendedor tem a sua empresa. Ele está no mundo corporativo. O empreendedor, ele é CEO da empresa dele. Tá certo? Sim, pelo menos por um bom tempo. Por um bom tempo. Se ele não se reconhece como um ativo e ele não cuida deste ativo, ele vai se desvalorizar. Faz sentido? Você tem um apartamento que você não faz manutenção dele, concorda que ao longo do tempo ele vai declinar o valor de mercado? Com certeza. Quando você tem um profissional que está no mundo corporativo e ele não se valoriza, o que é se valorizar? E aqui a gente está falando de saúde mental. Ele esquece que a saúde mental dele vai afetar 3 principais pilares exigidos no mundo corporativo: relacionamento, capacidade de se relacionar, tomada de decisão e resultado. Ninguém vai contratar um profissional, um executivo, que não sabe se relacionar. Quando você vai subindo, isso foi uma coisa que eu tive de aprendizado, quanto mais você sobe na cadeia hierárquica dentro de uma empresa, mais você precisa ter habilidade de relacionamento. Porque você não está lidando com uma pessoa, você tem uma equipe embaixo de você. Você tem um monte de pessoas abaixo de você que depende de como você se comporta, porque você é o exemplo e você dita a cultura corporativa. Então, se você não cuida do seu relacionamento, esquece. E relacionamento não só dentro da empresa. Porque você vai ter pares em outras empresas, você vai negociar com fornecedor, você tem órgãos reguladores que cuidam, que você precisa dar a cara. Então, relacionamento no seu geral. A parte que a gente fala... Outra coisa de relacionamento, inspirar confiança no time. Como você inspira confiança no time se você não tem saúde mental? Se a gente parar para pensar, uma pessoa que está debilitada mentalmente e não reconhece, ela está irritadiça, ela não tem paciência. O exemplo que eu estava dizendo, né, que a gente estava conversando aqui antes um pouco nos bastidores. Eu vi acontecer um diretor executivo derrubar uma porta, literalmente meter o pé na porta, irritado, completamente fora. Se a gente fala que ele sofreu um sequestro emocional naquela hora, batendo na porta, meteu o pé na porta, dizendo assim: vocês estão fazendo uma reunião, eu deveria estar aqui, sou eu que decido. E a pior parte, né, a parte mais engraçada, se não fosse trágica, era a reunião errada.
E eu acho que isso aí, esse é um ponto importante que eu acho, porque eu fico lembrando da minha geração, uma geração acima da nossa, até nossos pais, que a gente respeita muito, né? Que era diferente. Isso está mudando agora, eu acho, nos últimos 20 anos. Essa questão que o diretor chegava, achava que ele podia tudo, ela acontecia e tal, era assim. Era normal. Era normal. Na verdade, assim. Resquícios da escravidão. Esse cargo que não era assim era até mal visto. Exato. Esse cara é um frouxo, esse cara é um babaca, ele é fraco. Ele é fraco, era fraco, mole, vai. É fraco. É isso aí. Essa agressividade do diretor executivo, do CEO, que seja, era esperada. Era esperada. Mas a gente Sim. parar para pensar novamente, né? Nos tempos de como a sociedade evolui, tudo muda, concorda? Seu corpo muda, você acordou de um jeito, você vai dormir diferente. As transformações, elas acontecem. Algumas delas, inclusive, foram, inclusive, muito bem-vindas. Quase todas. Né? Quase todas foram muito bem-vindas. Inclusive, essa questão de postura. Essa questão hoje de postura, ela é inadmissível em qualquer empresa. Em qualquer empresa. No mundo. Isso que eu estou contando não tem mais de 10 anos. Você consegue entender que isso aconteceu recentemente? Sim, é recente essa mudança. Recente. Então, assim, a pessoa que chega numa reunião que não é a dela, você para pra pensar o nível que está a cabeça desse ser humano. Por que ele chegou lá? Por que ele chegou neste nível? Exatamente. A história do sequestro emocional, né? Ele chega uma hora que ele dá um blackout, quando ele volta de Nárnia, ele fala o que foi que eu fiz. Né? E aí ele já entrou no processo de autoincineração corporativa. O que era muito comum nas empresas também era a cultura do medo. Sim, né? Sim. Isso era institucional. Sim. Manda quem pode, obedece a quem tem juízo. Tinha que ter medo. Tinha que ter medo. No hospital, por exemplo. Também. Entre médicos, para falar da nossa área. Eu lembro da época nossa de internato, que vinha o cirurgião mais velho lá e jogava um instrumento cirúrgico no interno, no R1. Né? Hoje acho que... É aquela história, fazer a mesma analogia com família. Também. O filho tem medo do pai ou ele respeita o pai? Exatamente. E o ideal é respeitar. O ideal é respeitar. Claro. Mas muitos têm medo. Sim. Hoje em dia eu não sei. Então, as coisas mudam, claro, mas era muito mais comum. O medo era tanto na empresa quanto com o filho, era comum. Voltando ao cerne da questão. Como que a gente, então, como Miguel, como profissional, consegue pegar esse cidadão, então, que está aqui nessa situação, que está num cargo bom, vamos dizer, de gerente, supervisor, qualquer cargo, está querendo melhorar a tua performance, melhorar a tua carreira. Aí aquela história que a gente estava comentando, que você quer, todo mundo quer, né? Isso. Querer todo mundo quer. Mas ele quer mesmo? Ou ele quer só por achar que deve? Né? Porque aquela história do filho. O filho é assim, né? Mas pai, eu quero isso, quero tudo. Você quer mesmo quando você sabe quanto custa e está disposto a pagar o preço. Exato. E aí, como a gente estava falando aqui, muitas vezes as pessoas, só por dizer, você quer pagar o preço? Eu vou só fazer um resgate histórico aqui, né? Se nós lembrarmos, na nossa época, ou talvez um pouco depois da nossa época, os pais, quando o pai e a mãe chegavam trabalhando em casa, eles chegavam exauridos, cansados, não cuidavam dos filhos, abriam o laptop e continuavam a trabalhar. Então, eu acho que a geração sua é um pouquinho adiante. Na minha não tinha laptop, tá? Não, a gente só parece novo. Nem computador existia, né, seu Sidney? Não, se você for cortar depois, eu digo, eu tenho 54 anos. Então temos a mesma idade. Tá igual. Nós três temos a mesma idade. Então tá tudo Seus certo. pais estavam muito tecnológicos. Eu tô falando que foi a minha. Eu tô dizendo que assim, do ponto de vista histórico... Sim, os CEOs, tá? Os CEOs, todo mundo que chegava em casa, os filhos, que viam os pais chegando em casa, trabalhando, cansados, falaram, eu não quero esse tipo de vida pra mim. Tem razão total. Não quero mais esse tipo de vida. Não sei se todos os filhos, mas faz sentido. Faz sentido. Porque era um exemplo onde os pais não se falavam, estava todo mundo estressado, não dava atenção pro filho. Não tem saúde. Não tem saúde. Então, quando a gente fala, você quer pagar o preço? Qual é a referência que se tem em pagar o preço? Talvez o preço errado esteja na sua cabeça. Exatamente. O preço que está na cabeça das pessoas é que o mundo corporativo é um vilão. Exato. O mundo corporativo vai acabar com você. Eu tenho uma perspectiva diferente, até como eu falei, eu sou bicho corporativo, passei muito tempo no mundo corporativo e atendo vários executivos. Eu acho que existe uma balança aqui. De novo, você é empreendedor, doutor.
É fácil ser empreendedor? Não. Você é empreendedor. É fácil? Muito, nossa. Isso que ninguém entende. Exato. Pessoas pensam que é mole. Porque as pessoas... Teve um amigo meu que falou assim, amigo, agora você empreende, né? Você pode fazer o que você quer. Agora? Eu virei e falei assim, nossa, agora todo mundo manda em mim. Antes eu tinha 2, 3 chefes, agora todo mundo manda em mim. Todos os clientes. Todos os clientes mandam em mim. Então, tá tudo bem. E tá tudo certo. Não é um preço? Claro. Então existe uma escolha que quando você fala, você vai para o mundo corporativo, você está disposto a pagar o preço? É a mesma pergunta de, você quer ser médico? Você vai pagar um preço. Você quer ser advogado? Você vai pagar um preço. Você quer ser empreendedor? Você vai pagar um preço. Só vamos acrescentar, acho que a palavra, você quer ser um bom médico? Você quer um bom empreendedor? Perfeito. Bom advogado? Perfeito. Você vai pagar um preço. Perfeito. Você quer ter sucesso ali, você quer se diferenciar? Você vai pagar um preço. Voltando ao mundo corporativo, o que acontece é que essas pessoas que perguntam se você quer pagar o preço, ela tem dúvida. Ela fala quero, em geral. Mas vamos, é isso. Em geral ela fala quero, mas sem saber o que é aquilo. Não. E nem quanto custa. Nem quanto custa. E quando ela entra nesse meio corporativo, o que ela vai ouvir? Que está todo mundo trabalhando muito, que não vai ter vaga para todo mundo, mas eu preciso estar aqui para pagar minha conta. Então, existe um condicionamento que a pessoa já entra no mundo corporativo com essa cabeça. Já sofrendo. Ela já entra sofrendo. O que eu vou dizer aqui eu acho, como eu falei, depois eu falo do mundo, do ponto de vista da empresa, mas eu também acho que existe uma cultura, uma ideia que se construiu dentro do mundo corporativo de que a empresa é responsável, por exemplo, pela carreira do funcionário. Como ser empreendedor. Você sabe disso, você também é empreendedor. Então é como se o colaborador dissesse, não, eu vou... E pergunta às vezes até para o gestor, né? Qual é o meu próximo passo de carreira? E a pessoa não sabe. Então existe essa questão de as pessoas não se responsabilizarem, se autorresponsabilizarem por si. Ou seja, elas não se autorresponsabilizam pelo maior ativo que são elas próprias. Então as pessoas não investem em treinamento, fica esperando que a empresa pague um treinamento, fica esperando que a empresa pague um MBA e fica esperando que a empresa cuide dela. De novo, pai e filho, a referência que você trouxe, pai e filho. Na minha formação de psicanálise, isso é muito básico. Eu fiz formação em psicanálise e uma formação em neurociência. Isso é muito fácil de você entender. Então, essa pessoa que está ali, ela começa a ficar condicionada. A um assistencialismo. No momento em que você falou, como é que a gente pega essa pessoa que está dentro do mundo corporativo, como é que ela vai se destacar? Primeiro, ela tem que começar a expandir a consciência dela. A gente não está falando de nada místico. Quando a gente fala de expandir a consciência dela, estamos falando de expandir a percepção, leitura de contexto. Porque qual é a regra? Qual que é a regra do jogo? Questionar, né? Questionar. Que isso? Você trabalha num lugar, às vezes você nem foi buscar a cartilha daquela empresa, Exato. Que está escrita em algum lugar, de quase todas as empresas. Mesmo as empresas pequenas têm uma cartilha, tem uma política, tem o tal do compliance. Nem isso você foi olhar? Poxa. Uma vez teve um executivo que perguntou, você perguntou para o RH, a política de RH? Não, eu falei, então... Como é que você está questionando? Como assim, né? Então, imagina que essas pessoas que estão lá, elas estão esperando esse assistencialismo, como você disse, doutor, e ela entra num processo de ser condicionado a esperar. Isso, novamente, é a regra do jogo. É a regra do jogo. Quem é que vai se diferenciar? Quem é que vai ser o bom executivo? Quem é que provavelmente vai ganhar a primeira promoção? Quem puxar a responsabilidade para ele mesmo. Quem puxou para ele falou o seguinte, dá a bola aqui que eu quero fazer gol. Dá que eu vou fazer. Eu vou me desenvolver, eu vou estudar, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do maior ativo que sou eu vou cuidar da minha saúde. Muitos executivos adoecem porque não se cuidam. E sabe para mim o que é mais chocante? Verdadeiramente, quando a gente fala isso para o executivo, ele acha que e são coisas simples. As pessoas subestimam o resultado e o poder da simplicidade. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é simples. Totalmente. Então, o óbvio. É o óbvio. Você vira para a pessoa e fala assim, olha, acorda de manhã, fecha os seus olhos, faz a respiração. Ih, lá vem esse negócio de novo de ficar respirando. Mas a pessoa não faz. Ela nunca praticou aquilo para saber qual é o resultado que ela pode ter. Então ela já acha
que não vai dar resultado, porque é simples. Agora, se você disser, pega um negócio, bete na veia, faz assim, nossa, esse negócio é completo, deve dar resultado. Esse aí deve funcionar. Paga 5 mil por uma aplicação. Aí vai funcionar. Você fala, olha, melhora a sua alimentação. Dorme bem. Dorme bem. Sabe? São Trata coisas bem simples. as pessoas. São seja coisas gentil. simples. É o básico. É o básico. Então, cumprimenta todo mundo com a mão dura, né? Cara, eu odeio. Não, eu nem vou comentar. Mão mole pra mim. Não, assim... isso aí desde que eu sou. Cara, você hoje chegou aqui. Criança. Você me cumprimentou Não. com fé. Isso é grande também, né? Aí eu também não fico atrás. Pô, já falei, esse cara eu já botei respeito. Não, mas entendeu? Se você chega aquela mãozinha de manteiga, pô, já vontade de pegar com a outra mão, desculpa, né? Não, eu concordo com você. Eu sei que você Tem gente que concorda. tá vendo lá e acha que não, mas a gente pensa assim, sinto muito. Isso é a verdade. Mas olha, só pra fazer um parênteses dentro de toda essa conversa. Se você não se sente nesse tipo de papo, tudo bem também. Claro. Se você quer ficar tranquilo no seu lugarzinho lá em paz, chegar às 8 horas, sair às 6, também Tá não certo tem também, problema. Isso é importante você entender. São escolhas. Isso Escolhas. não tem problema. Escolhas. Ah, quero pegar e morar numa casinha de sapê no meio do campo. Não tem problema. Mas só não ache que vai cair do céu nada na sua vida. Não. Isso não vai. não vai, doutor. E outra coisa. De novo, a gente falando da saúde mental no mundo corporativo. Né? A gente estava falando aqui que a saúde mental não tem a ver com nenhum transtorno. Tá certo? A gente Tem uma tá falando, doença. Não, nenhuma doença. A gente está falando Pode ser a porta para elas. Pode ser a porta. Com certeza é a porta, porque em algum delas. momento aquilo vai ser somatizado. Mas quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando da habilidade que o indivíduo tem de se relacionar bem, de ter bons resultados, de ter capacidade analítica de tomada de decisão, que ele tenha consciência da realidade que ele vive. No momento que ele perde esta capacidade, alguma coisa está acontecendo. E não é nada de extraordinário, é muito óbvio. É só você olhar. Uma pessoa, como a gente estava falando, né? O estresse, na medida certa, ela é necessária. Né? A gente vai para uma academia para gerar estresse para o nosso osso ganhar resistência, concorda? Isso, e o músculo também. E o músculo também. Então, assim, o estresse em determinada dose é saudável, é salutar. Até porque ninguém evolui no conforto. É sempre na porrada, no tombo. Que... A vida vai colocar a gente num processo de se desenvolver. E se você quiser ficar quietinho do conforto também, não tem problema. Certo. Mas eu quero falar sempre isso, porque senão vira um monte de haters encher nossa paciência. Não, mas eles podem. Só que a pessoa que quer ficar nesse conforto e quer ter essa vida sempre, não vem querer. Exato. É assim. Eu quero, é assim, você pode escolher, você tem uma escolha, você tem caminhos para escolher. Mas você sabe, você pode ficar tranquilo, claro. O que eu digo para as pessoas é assim, você parado, você já tá ficando para trás. Parado, você já tá ficando para trás. Porque tudo não muda. O mercado muda. Se você, não, eu quero ficar quietinho. Então saiba que a cada momento você vai ficar para trás. É só você lembrar do terceira idade que não consegue mais vaga. Agora pega um terceira idade que é um blogueiro velho, igual fala meus filhos, que sou eu. Mas é aquilo que você falou, a gente é o nosso maior ativo. Exato. E como qualquer ativo, tem a depreciação. Tem a depreciação. Tem a depreciação. Tem a depreciação. Então, você imagina que essa pessoa que está nesse assistencialismo não cuida de si, está com um problema e não reconhece. Por quê? Porque ele acha que as coisas simples não resolvem. E ele começa a declinar em termos de valor de mercado. Ele começa a não entregar resultado. Ele começa a não se relacionar bem. Ele começa a ter dificuldade de tomar decisões em hora de pressão. O mercado, o mundo corporativo requer que você tenha conversas difíceis. Não de maneira desequilibrada, mas de uma maneira estratégica. Se você estiver debilitado, se a sua saúde mental estiver em declínio, você não tem condição analítica para tomar uma decisão estratégica. Mas isso até fazendo uma analogia para a nossa praia, para a medicina, acho que não tem um paciente que eu atenda que no fim da consulta eu falo o que é o mais importante. Fazer atividade física, comer bem e dormir bem. Isso. Que a gente não precisou estudar 10 anos para saber isso. Você sabe disso, você não é médico, né, amigo? Não. E a gente explica isso pro paciente. É o mais simples, é o feijão com arroz, é o básico. É o básico. Mas é muito mais fácil. Tem paciente que quer que chegar lá e que eu fale que precise de uma ressonância, de um exame extremamente específico, e vamos fazer um tratamento fisioterápico de meses, e vai tomar um remédio importado que vai custar tanto.
Quando o básico, se bem feito, É exatamente isso. vai trazer resultado. É exatamente isso. E a parte, quando a gente fala, por exemplo, de fazer atividade física, né, as pessoas elas esquecem da questão da dopamina, que vai te dar a força para você viver. E quer ver uma outra situação que é extrema? A gente tá falando aqui de saúde. Nós estamos hoje numa época da nossa sociedade que a gente está com infobesidade. Excesso de informação e que muitas delas não prestam. Sim, exatamente. Muitas não prestam. Esse é o motivo da existência desse podcast. Então, imagina as pessoas que estão consumindo conteúdos tóxicos. Esse é um assunto que a gente podia fazer outro podcast inteiro, Sim, porque... Que dá para falar sobre isso. Com a inteligência artificial, isso aí piorou a milésima potência. Quem não tem bom senso hoje, quem não tem, tá ferrado. Tá ferrado. Tá ferrado. Então imagina aquela pessoa que sai... Vocês sabem melhores do que vocês são médicos, né, são doutores, que o nosso cérebro não diferencia o pensamento da realidade. O que quer que... Se você lembrar agora de um momento muito feliz, talvez você se emocione. Se você lembrar de um momento triste, talvez você chore, porque o seu cérebro não sabe diferenciar a realidade. Imagina um momento que a pessoa está consumindo lá, né, na geração sorrisal, né, 30 segundos. São 30 segundos eu não do tinha tempo. ouvido ainda. São 30 segundos de consumo tóxico. Para pra pensar nisso. Como é que essa pessoa vai dormir? Como é que o cérebro dela vai descansar? Como é que ela vai olhar? A saúde mental importa de uma forma tão relevante na forma como você vê a vida. Então, como uma pessoa dessa vai acordar tendo gratidão pela vida? E gratidão vai ajudar você, vai trazer você para uma perspectiva de vida muito mais otimista. Você vai ter endorfina, que também nas redes sociais, nessa época de infobesidade, as pessoas entraram, acho que a gente nunca teve numa época de tanta comparação. Antes a gente se comparava com quem? Com os amigos. Hoje, a gente se compara com o palco construído das pessoas nas redes sociais. A gente não olha os bastidores. Então a gente olha aquela pessoa, né? Aquela pessoa de 25 anos que ficou no YouTube, vai lá, ficou milionária aos 25 anos. A outra pessoa que ficou com um corpo escultural lindo e maravilhoso, sem nenhum esforço. Então a pessoa ela vai se depreciando, a autoestima dela vai caindo porque ela vai se comparando com o palco. Não está olhando os bastidores. E muitas vezes se comparando com uma coisa que não existe. Que não existe. Uma comparação rasa. Porque a gente queria jogar bola igual o Zico. Ele existia. Claro. Agora as pessoas querem ser coisas que nem existem. Se comparam com pessoas que não é aquilo que está sendo vendido para elas. Sim, que tá sendo exposto para mentem elas. também. Exato. Mentem. Esses dias, eu tenho que falar, porque apareceu isso no Reels. Aquela esposa do Belo, Graciane, acho. Graciane, esqueci o nome. Graciane. Aí perguntam pra ela sobre. Ela fala que ela sempre treinou, mas a vida dela, o corpo dela mudou quando ela começou a fazer dieta. Não mexe o músculo da. Então tem que tomar esse cuidado, né? Então, e às vezes as pessoas nem se questionam. Não se questionam. Poxa, é isso mesmo, eu vou comer 20 ovos por dia e vou ficar malhado. E vai dar certo. Vai dar certo. Não vai, né? E a parte que é pior é que as pessoas, em vez de buscarem inspiração, pessoas que possam ser referência para você, né? Qual foi o passo, por exemplo? Vamos supor que se eu quisesse ser CEO, eu vou olhar para quem? Para quem é CEO? Claro. Né? Tem uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, se você anda com pessoa que toma cerveja todo dia, o que você vai achar comum? Claro. Tomar cerveja todo dia. Você anda com pessoas que são crossfiteiros, que vão para atividade. O que você vai achar normal? Fazer atividade física e falar de comida fitness. Então, percebe o conteúdo. Você vai para o mundo corporativo, aí você vai se juntar com quem? Com quem está sempre reclamando da empresa. Pessoas que estão sempre numa posição vitimista, por exemplo. Tem esse grupinho. O que vai acontecer com a saúde mental dessa pessoa? Você vai ser mais um deles, a saúde mental vai declinar. Percebe? E aí você vai vir com aquele pensamento que é a empresa que tem que te resgatar. Só que isso não vai acontecer. Não vai. Porque você tem que puxar a responsabilidade para você. E é isso que você está falando aqui desde o começo. É isso que provavelmente lá na Midas e na outra empresa na Instituto Alquimia. Instituto Alquimia que você prega. É exatamente isso. Agora, se a gente fosse olhar,
né? Agora, olhando rapidamente para o mundo corporativo, qual deveria ser a postura das empresas em relação a isso? Algumas falam muito, né, a respeito disso. Mas em vez de proverem a oportunidade dentro do ambiente de trabalho, e vendo isso como um investimento, porque hoje as empresas, elas estão, algumas delas, né, eu atendo algumas grandes empresas. Antigamente a gente fazia treinamento de 8 horas. Você tirava um executivo, tirava um profissional, você treinava ele durante o dia inteiro. Hoje, o máximo que você consegue treinar de espaço é de 2 a 4 horas. Ou seja, ele é muito mais informativo em termos de conteúdo do que transformacional. Porque para você falar de transformação, você precisa falar de mudança de comportamento. Mudança de comportamento Não vai acontecer em 4 horas. não vai acontecer em 4 horas, né? nem 8 horas. É uma questão de você... adulto aprende por repetição, né? Então você fala assim, você chega com... Olhando os preços que ninguém sabe, ó. É só você aprende por repetição. Eu quero tocar piano. É o famoso treino. treino. Treine. O coisa. Oscar Monsanto não era Monsanto à toa, né? Ele terminava o treino, todo final de treino arremessava 1000 vezes Mais para 1000 poder ser o arremessos. Monsanto, Treino. né? Então, você pega um executivo, você pega uma pessoa que está no mundo corporativo, não adianta você treinar ela simplesmente do ponto de vista de habilidade e competência. Você tem que mudar comportamento. Comportamento é criar... Eu digo, não existe nada mais forte do que a rotina. A rotina, você vai criar um hábito, você vai criar esse hábito, você vai criar uma rotina. Se você quer desenvolver um comportamento, você vai precisar repetir até entrar uma rotina, até você criar as redes neurais responsáveis por expressar aquele comportamento. Senão, não acontece. Por isso que é tão cansativo. Se você pega uma pessoa, você sabe melhor do que eu, né? Não estou aqui rezando o Pai Nosso para vigário, mas... Não, estamos aprendendo aqui também, pô. Se a gente para pensar... E você não tá falando pra gente, você tá falando pra um Exato. monte de sim, gente. É verdade, eu esqueço. É que a conversa está próxima aqui, né? Então, se a gente para pensar, quando você aprende um segundo idioma e você viaja para esse país, onde você aprendeu esse idioma, nos primeiros dias você vai ficar mais cansado, porque você está forçosamente usando a habilidade de outras redes neurais para poder usar aquele comportamento, aquela habilidade de falar naquele idioma, até que você acostuma. É a mesma coisa um comportamento. Nosso corpo não foi preparado para viver mudanças. O ser humano ele é preguiçoso por DNA. É econômico. É econômico, exatamente, é econômico, para você não gastar energia. Então, toda mudança vai requerer que você gaste energia. Nossa, se vai gastar energia e eu quero mudar o meu comportamento, eu preciso dormir bem. Eu preciso me alimentar bem. Eu preciso me cuidar bem. Então, você olha as pessoas que têm alta performance, são pessoas que se cuidam porque elas têm energia para se reprogramar comportamentalmente para o que elas querem. E elas têm que estar dispostas a fazer isso. Eu tenho uma cunhada aqui também, executiva numa empresa, um beijo, Liene. Ela, não sei de onde ela tirou essa frase, eu sei que é ela que fala, não sei se é a autoria dela, mas lá contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. É isso. Né? Mas é o mundo eu corporativo. vou fazer só uma parte aqui, que vai ter um monte de gente que tá assistindo a gente e vai falar, pô, legal, lindo, durmam bem, façam atividade física, tem um tempo pra você, mas tem minhas contas pra pagar. O boleto tá chovendo, eu vou ter que trabalhar 12 horas por dia, senão a conta não vai fechar e meus filhos vão passar alguma necessidade, eu não vou pagar a escola. Muita gente tá vendo a gente e tá pensando isso. Verdade Sim, também. Sim. Tá pensando isso. Pô, é lindo que os três estão conversando aí, mas eles não têm os perrengues que eu tenho, eles não têm as contas que eu tenho pra pagar. E aí, como é que a gente fala pra... Vamos baixar um pouquinho do C-Level. Vamos. Pro mundo mais palpável, que atinge mais pessoas. A pergunta é quem não tem problema? Ninguém. Então todo mundo tem o seu problema. Exatamente. Nenhuma mudança, ela é radical. Uma outra coisa que eu digo para as pessoas, nada acontece de uma hora para outra. Nada. Uma pessoa não é demitida de uma hora para outra. Ela vem sendo demitida diariamente. Diariamente ela não percebe. Um casal não se separa de um dia para o outro. Ele vem se separando, mas as pessoas não percebem. Se uma pessoa chegou nesse momento de ter que trabalhar 12 horas, obviamente o movimento dela de inércia é muito maior para ela sair da inércia. Então ela precisa começar com pequenos passos. E o que eu sempre digo é, comece com aquilo que você sabe que você vai realizar. Então não é uma transformação do dia para a noite. Tem um caso que eu gosto de contar, que é assim, imagina um cara que passou 5 anos da vida dele religiosamente todo final de semana
nada contra porque eu sou favorável, comendo o churrasco e tomando a cerveja dele porque ele merece. Porque é a recompensa da semana dele. Então, religiosamente, todo final de semana durante 5 anos. 5 anos depois, um dia ele acorda e fala assim, nossa, quem botou essa barriga aqui? É mais ou menos isso. Aí, em 3 meses, ele quer perder aquela barriga. A gente passa 30 anos, 40 anos da nossa vida tendo um determinado comportamento e quer mudar em 2 meses. Possível. Quer um resultado em 6 meses. Você pensa quanto tempo você levou para desenvolver hoje a sua identidade, todas as suas características pessoais, toda a sua personalidade. Há quantos anos você vem fazendo isso? Então, uma pessoa que hoje trabalha 12 horas porque tem que pagar as contas, em algum momento, isso vinha acontecendo. Percebe? Obviamente, se ela já está nessa situação, a dica é comece com passos pequenos. Coisas que você sabe, porque você vai, em vez de você gerar uma... Eu costumo dizer que uma expectativa muito grande vai te derrubar, né? Você sabe que eu costumo dizer que é muito mais, é muito melhor você falhar do que desistir. Porque quando você falha, quando você erra, você aprende. Você olha para trás e fala, o que eu aprendi com isso aqui? Então você vai mudar aquilo e você segue adiante. Tá certo? Quando você desiste, você alimenta uma coisa que a gente chama de crença limitante. Crença limitante está dentro da sua mente. Faz parte da sua saúde mental. Porque se você começa a acreditar dentro dessa crença limitante que você não é capaz, você está baixando sua autoestima. Saúde mental tem a ver com autoconfiança e tem a ver com autoestima. Então, percebe? E quando a gente fala isso, as pessoas acham que isso é teoria mambo-jumbo, sabe? Acho que a gente está falando uma coisa que não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque essas são as chaves que você vira. Dentro de você fazer diferença. E esse negócio da chave é totalmente real. Isso que você falou, Zé Wilson, sobre a pessoa que é mais simples, né, que você está querendo dizer, que realmente é salariada, e a maioria das pessoas é assim. É a grande maioria. É a grande maioria. Mas já esteve aqui com a gente, por exemplo, sentado nesse lugar, o Primo Pobre, que é o Eduardo Feldberg, não sei se você conhece ele. Ele está muito estourado, né? Então as dicas dele, porque tem o Primo Rico, que é o Thiago Nigro, né? Que tem mais investimentos, não sei o quê. E tem o Primo Pobre, o grande Eduardo, que esteve aqui, um abraço. Então ele fala sobre isso. Em algum momento, essa pessoa, ela deu um passo maior que a perna, ela comprou um carro que não é condizente com a realidade dela, porque eu já fui hipossuficiente. E quando eu era hipossuficiente, eu não viajava tanto, ou viajava zero. Se eu ia uma viagem simples, um final de semana, e tá tudo bem. Você pode, por exemplo, fazer alguma coisa para ter uma renda extra, mas você tem que fazer. Se você está trabalhando 12 horas e não consegue pagar seus boletos, você está estourado no cartão, sua vida está um perrengue. Começa pequeno. Não vai terminar bem. Isso. Começa com as coisas, né? Porque ninguém também dá crédito para tanto crédito assim, em dinheiro mesmo, né? Valores, para você se estourar tanto. Então, tá ruim, então vamos cortar coisas simples, que eu posso ir cortando devagarzinho, vamos ter uma renda extra, né? Vamos tentar trabalhar melhor para ter uma promoção, sempre é possível, sempre é possível. E tem um aspecto que é assim, pensa numa pessoa, numa empresa, num empresário, qualquer pessoa, tá certo? Que, vamos botar numa ordem de faturamento aqui de R$1 milhão. Uma empresa que fatura R$1 milhão. Por mês. Por ano. Por que ela não fatura 2? Sabe por quê? Porque ela não sabe. Por que ela não fatura 3? Porque ela não sabe. Ainda. Uma pessoa não é promovida por quê? Isso. Porque ela não sabe como ser promovida. Exato. Então, a grande questão, e é nessa hora que a gente fala que se você não chegou aonde você quer, talvez você não tenha o repertório ainda do que você precisa. Isso é muito importante, porque tem essa questão que você falou, vou voltar de novo, Zé, que é sobre essa questão do hipossuficiente, de quem é mais simples, realmente é a maioria do nosso país. Mas existe sim aqui nesse país essa questão da mentalidade escassa. Isso. Tem isso. Você já viajou bastante, você também, eu também. Então você vê, tem lugares que todo mundo é próspero, entre aspas. Que ninguém vive muito mal. Que todo mundo que trabalha consegue ter um carrinho, consegue ter um lazerzinho, uma roupa. Aqui não, porque nós estamos falando do Brasil, né? Brasil. Aqui nós estamos falando do Brasil. A nossa conversa em outro lugar talvez fosse bem diferente. Então aqui a mentalidade das pessoas já é diferente. Quando alguém aqui, quando nasce, talvez os pais, às vezes, não estou falando de todo mundo, né, mas já pensa, tomara que consiga um emprego público.
Olha que mentalidade esquisita. Aqui, assim, Sim. num país mais evoluído, não, tomara que seja um empreendedor bem-sucedido. Aqui, infelizmente, as mentalidades são esquecidas. E faz parte do jogo mentalidade. É mudar essa mentalidade. É o que eu costumo dizer, né? Quando a gente fala, quando eu falo do processo de coaching, de mentoria que eu faço com executivos, muitos deles, a gente precisa virar uma chave. Porque a chave deles é sempre no mundo corporativo. É dentro daquele mundo corporativo. Sabe quantas vezes um executivo sofre quando ele sai de uma empresa para outra? Porque ele está completamente arraigado na cultura da empresa anterior. Por isso que eu digo, qual é a finalidade de um mentor? A finalidade de um mentor é acelerar um processo para uma pessoa onde ela quer chegar. Ninguém te leva onde nunca esteve. Ninguém te leva onde nunca esteve. Você não vai pegar... Se você quiser em algum momento escalar o Everest, pensa quanto tempo você levaria para fazer isso sozinho. Você vai ter que aprender escalada, vai ter que aprender com a sua... Você pega um cara que já subiu 10 vezes o Everest. Quanto ele vai encurtar o teu caminho. Então, essa é a função do mentor. Função de um bom coach. Que hoje tem a piada aqui. A gente tem uma epidemia de coaches. Tem. E é o coach te vendendo vai te ensinar a comprar uma Ferrari, mas ele chegou com o Celta dele. 2001. Nada a ver. Não, a diferença é que você tem que saber escolher. Como tudo. Como você tem que saber escolher o seu médico. Que nós falamos lá fora. Como você tem que saber escolher o seu advogado. Mas a grande questão não é a atividade, é a pessoa que está por trás, a experiência daquela pessoa. Então, para mim, a lógica é sempre essa: ninguém te leva onde nunca teve. Existe um defeito muito grave no ser humano em geral, acho que é relacionado à vaidade e arrogância, que eu, pelo menos, sou oposto disso, que é ouvir quem já fez. Cara, até essa semana, toda semana a gente escreve uma frase lá da Dica da Semana. A Dica da Semana foi essa agora, que é uma coisa mais ou menos assim, você terá uma vida muito cansativa se você insistir em não ouvir as pessoas que têm experiência. Isso é muito importante. Então o filho não gosta de ouvir o pai, até ele virar pai, né? Aí ele fala, puxa, meu pai estava certo, cara. Isso é um clássico. Isso é clássico. Acontece comigo, por exemplo. Né? Não sei se com você também, seu pai, se às vezes diverte alguma coisa. Isso acho que aí é uma questão de maturidade. Né? Então. Aí você aprende com o tempo. Mas quantas pessoas não amadurecem nesse país? Muitas. Tem executivo que eu faço processo de coaching de mentoria e fala assim, não fala o que você faz comigo. Eu não posso dizer que aquela pessoa faz coaching. Sabe por quê? Ele quer dizer que ele está se desenvolvendo sozinho. E o coaching e a mentoria passa a ser uma ferramenta estratégica de aceleração para ele. Porque quem aparece é ele. Percebe? Então ele nem fala que faz. E eu tenho uma penca que diz, não fala. Né? Aqui né, não pode demonstrar fraqueza. Você percebe? São esses... É um pensamento estranho esse, né? Porque deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Não que imposto seja bom, mas quem paga muito imposto é que tá bem. Exato. Né? Então... Mas até voltando àquela história do exemplo. Se eu tô vendo o meu superior buscando uma melhora, pedindo ajuda... Deveria ser assim. Isso seria interessante. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Mas é o contrário que eu te mas falei. É exatamente ele tem medo do subalterno, do subordinado dele, e ver aquilo como uma fraqueza e ser... Em vez de ser um processo de aceleração, porque realmente é um processo de aceleração. Mas percebe que no ponto de tudo aqui, o ponto central do que a gente está falando, está a saúde mental? Totalmente. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Não tem. Novamente, as pessoas... Aqui estava falando do mundo corporativo, né? O que a empresa poderia fazer? Criar realmente momentos para que os funcionários tenham essa oportunidade. Porque, outra coisa, fala para alguém assim, você vai fazer terapia. O cara fala, não estou doente. A pessoa acha que terapia é para doente. Não é. É o contrário. Terapia é para você se conhecer. Não tem como você ter saúde mental se você não passar por um processo de autoconhecimento. Como é que você vai ter uma autorregulação se você não sabe o que está acontecendo? Eu vou botar um desafio. Vamos lá. Encontrando as pessoas, pergunta para elas assim, o que você está sentindo? Você vai ver a dificuldade que as pessoas têm de nomear o que elas sentem. Elas não conseguem dizer o que elas sentem. É porque entra no automático. Exato. Não para se questionar. Você acabou de tocar num ponto que é um dos processos que uma pessoa pode fazer para sair disso e começar a ter mais saúde mental. É reservar de 10 a 15 minutos no dia
para escrever o que foi bom, qual foi o aprendizado dela. Ah, mas tem que escrever? Tem. Ah, mas eu tô pensando. Não, escreve. É um diário. Porque é o antigo diário. É um diário. Porque aquilo faz com que você, algo que está no etéreo, que está na sua cabeça, fique tangibilizada. E você vendo você escrever aquilo, você sabe aquela história que você aprende quando você ensina? Porque você está falando e você está se ouvindo. Quando você está escrevendo, você está fazendo ali um download de tudo que você escreveu, de tudo aquilo que você vivenciou, vai te trazendo para a tua consciência esse processo. O que está no seu... A gente costuma dizer assim, você não consegue mexer naquilo que você não sabe que está lá. E hoje em dia a velocidade do mundo é tão grande, é tanta correria, que se você não fizer isso, no dia seguinte você já esqueceu aquele problema. Já esqueceu. Você já trocou por outro. Exato. Aquele já nem existe mais. É não existe não, ele está guardado em algum lugar. Está afundado. Mas aqui. você não tem consciência dele. É isso. É exatamente isso. O processo de tomada de consciência, ele é libertador. Não é fácil, mas é libertador. Porque, ninguém pode, se você parar para pensar de novo na questão da saúde mental e a questão da comparação, ninguém pode te ofender ou te ferir com algo que você já sabe a seu respeito. Para pensar nisso. Então as pessoas, elas têm medo do julgamento, têm medo da crítica. Como a gente acabou de falar aqui de um executivo que diz, não fala que você faz mentoria comigo. Está com medo do quê? De ser julgado. Está com medo ali de ser criticado. Mas quando se a pessoa sabe, se ela se conhece, não tem como uma pessoa me machucar dizendo que eu sou careca. Não tem. Idem. Entendeu? Não tem. Não tem. É algo que pra mim tá tranquilo. Eu, se pudesse, seria... É que eu raspo, né? Mas eu queria ser careca de vez. Então, assim, se você tem essa questão do autoconhecimento, não tem como você se ofender, por exemplo, durante um processo de feedback que você vai receber do seu líder. Você pode até fingir que você tá ofendido, mas no fundo, não. Não, e de novo, vamos pensar no mundo corporativo, é estimulado que as pessoas recebam feedback. Então, assim, o feedback, essa é uma outra temática que é muito interessante, né? As pessoas associam sempre feedback a coisa negativa. Porque, compromisso. Então assim, os executivos não dão feedback. É o famoso feedback, né? É isso aí. Só que feedback também é para ser positivo. Eu posso chamar um colaborador e dizer assim, olha, parabéns, você executou. Isso é um feedback, concorda? Mas o que os executivos ou os gestores fazem? Só dão feedback para falar de coisa errada. Então as pessoas têm medo de feedback. Tem medo de dar o feedback, porque não sabe qual vai ser a reação do outro. Reunião só para cobrar. Reunião que só também é para outra cobrar. coisa absurda. Exatamente. Então, você para pensar nisso, o cara vai para uma reunião de feedback com medo de ser criticado. Porque ele está com medo de ser julgado. Porque ele não está aberto a aprender sobre ele. Porque ele não tem o exercício de se olhar. De novo, vamos voltar ao diário. O que é o diário? É você parar para se olhar. Para se questionar. Para você se questionar. Então, não há este exercício das pessoas em geral no mundo corporativo. Acho que em geral, né? E se você não tem esse exercício, esquece. E tá tudo bem se você não quer. Isso eu quero frisar bem, porque também não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Você não tá afim de fazer aquele jogo, de praticar aquela progressão na sua vida, mudar a sua vida, não tem problema. Nem daria para o mundo inteiro ser CEO, né? Não. Já pensou nisso? Não. Né? Não. Daria para todo mundo viver melhor, sim. Sim, Tem isso com certeza. Porque é como se fosse uma pirâmide do bem, né? Quando melhora lá em cima, vai melhorando para todo mundo. Não teria outro jeito. Não tem mágica. Não tem. Então, mas se você quiser mudar sua vida, progredir, precisa ficar atento. Mesmo a pessoa que quer ter um conforto, não quer evoluir tanto, quer ficar no cantinho dela, mesmo ela vai ter que fazer uma atividade física, mesmo ela vai ter que se alimentar de uma maneira direita. Vai. Perfeito. Então, um pouco... Ela precisa. Ela vai ser obrigada a fazer se ela quiser senão ter uma ela qualidade também afunda, de vida, né? senão a saúde dela também mental não vai ser preservada. Então tudo bem, a gente está falando de pessoas que querem chegar a um cargo mais alto, quer ser um CEO, mas mesmo quem não quer, precisa prestar atenção em si mesmo, mesmo que queira viver de uma maneira mais simples e tranquila, sem objetivos estratosféricos. Exato. Vamos descer, como você falou aquela hora, vamos pegar as pessoas que estão na grande base, né, e esquecer um pouco os CEOs. Se você tiver uma decisão de vender coco na praia ou criar galinha no interior, você vai se aborrecer. Você vai ter aborrecimento. Sim. Você vai se aborrecer porque a galinha não pôs, você vai se aborrecer por... Você vai ter aborrecimento. É o que você falou, quem não tem problema. Não tem saída. Você vai, de novo,
Você sabe como é que o ser humano evolui? Como é que ele aprende sobre si? Na relação com o outro. Simples assim. Você aprende na relação com o outro. O que você espelha no outro que te incomoda está falando sobre você, não está falando sobre o outro. Então, se há uma relação e eu estou aprendendo sobre mim, ele vai aprender, seja com um fornecedor de caixa para pôr ovo, ele vai aprender com o relacionamento do cara que vende o coco, ele vai ter que se relacionar. Ele vai ter que se relacionar com alguém em algum momento. E aquele momento vai ensinar algo a ele. Ele querendo ou não. Ele vai ter a chance de ficar irritado ou aproveitar. Aproveitar para melhorar sua capacidade de saúde mental, sua capacidade... mas acho que foi legal a gente trazer esse papo para todo mundo. Sim. Assim, se você não aprende, se você como tem as pessoas que se fragmentam, né? As pessoas parecem que entram da porta da empresa, viram uma outra pessoa. Isso não existe. Não existe. O que ela está botando lá é uma máscara, vai cair em algum momento. Ela ocupa um papel dentro daquela empresa. Ele é gerente, é diretor, é um papel. Aquele papel só existe e é energizado pela pessoa que está atrás. Essa pessoa tem emoções e sentimentos que influenciam nos seus comportamentos, que influenciam na sua saúde mental, que vai influenciar na sua disposição, nas suas relações, nas suas tomadas de decisão, vai influenciar na sua performance. É um ser humano que está ali por trás. Seria muito simples se houvesse somente os papéis. Bem quadradinhos, né? Porque existe, se você pegar todo o job description, né, descrição de cargos e salários, de cargos, não teria problema, porque está tudo descrito ali. Só que quem executa aquilo são pessoas. Não tem como você prever tudo. Não tem como. Não tem, como o advogado diz, né? O contrato perfeito não existe, ele seria inexequível. Você não daria para você escrever todas as possibilidades. É igual a história da inteligência artificial que vai substituir as pessoas totalmente. Não vai de jeito nenhum. Você sabe vai ajudar às vezes, né? Vão ter transformações, vai ser importante. Mas vai substituir o médico, vai substituir o advogado. Zero chance. Você sabe quem a inteligência artificial vai substituir? Quem não sabe usar a inteligência artificial. Exato. Já aconteceu, já não tem a brincadeira que o ChatGPT já foi substituído pela própria inteligência artificial, que é o DeepSeek. Que é o novo, aí. O DeepSeek. Então, né? Falou que até ele já perdeu o emprego. Então, mas essa questão da saúde mental, as empresas elas poderiam antigamente se tinha, faz tempo que eu não vejo, né? O exercício laboral. Tem ainda. Tem ainda? Tem. Em algumas... Ginástica laboral. Ginástica laboral, isso. Deveria ter uma ginástica laboral mental. Mas tá para ter isso daí, né? Nessa nova regulamentação agora. Na NR1, né? Na nova NR1, que faz parte das normas regulamentadoras que vem lá do Ministério do Trabalho, que na verdade vem de um processo mundial, né? De melhoria da relação empregador-colaborador. Agora na NR1 é obrigatório vai ser obrigatório a partir de maio, para toda empresa ter um programa dentro da NR1, que são os riscos, né? Que é o tal do PGR, os riscos mentais também, de ambiente. Psicossociais, né? Exato, psicossocial, então das questões de abordagem, de assédio, tudo vai estar contemplado nessa nova norma e toda empresa vai ter que trabalhar um pouquinho disso, sim. E é incipiente, mas iniciante, daqui, quem sabe, alguns anos. E é importante, a gente tem que olhar para isso. Porque no final das contas, como a gente está falando aqui desde o começo, a pessoa que está com uma saúde em ordem, até o resultado melhor ela vai ter. Porque se o seu funcionário está trabalhando mal-humorado, ou dormiu mal, ou a esposa brigou com a esposa, ou o filho tem problema doente com o filho, ou até problemas também até de caráter, vamos dizer assim, né? Ou tá com problema no joguinho do tigrinho. Ou, é sério isso, faz parte de tudo. Faz parte. Ele não entrega direito. Né? Então isso é importante que seja olhado. E tem gente que às vezes vai falar, não, mais uma coisa para pentelhar as empresas. Será que é só para pentelhar? Não, esse é o ponto. É porque é um investimento, na verdade. Isso, um investimento. Não um custo, né? E existe uma coisa que eles chamam de dilema, né? Mas que na verdade não é um dilema. Ou eu vendo, ou eu gero resultado, ou eu faço isso. Não é uma questão de ou, é uma questão de e. É uma questão de e. Você quer ter menos absenteísmo? Cuida melhor. Cuida melhor.
Ou você tem até o presenteísmo, né? Que a pessoa tá lá, mas ela tá Não alheia. alheia, completamente alheia. Se você quer ter resultado, não tem como. Se você tem, o resultado vem por meio das pessoas. Você tem que cuidar das pessoas. E a gente não está falando aqui de cuidar, de mimar. A gente não está falando disso. Não. A gente não está falando de assistencialismo. Não de dar convênio, Não, de dar o cineminha, não é Não isso. é isso que a gente está falando. A gente está falando de literalmente saber que por detrás daquele cargo, daquele papel, tem uma pessoa. E se ela ocupa determinada responsabilidade, que a decisão dela vai impactar várias pessoas, essa pessoa tem que ser muito mais olhada. Olhada, quando eu digo, não é cuidada. É olhada, é preparada. Quantas pessoas... eu vou dar um exemplo, né? Às vezes você pega uma empresa e você tem que tomar algumas decisões que são difíceis. Né? Teve na época da Covid, quantas pessoas foram desligadas. E tomar uma decisão de você chegar para uma pessoa e falar, olha, você está desligada, quanto também mexe com o emocional daquela pessoa que está desligando, porque podia ser Eu ela. sempre odiei isso. Não Pra é ruim? mim, dentro desse Pessoalmente, mundo né? empresarial, se eu puder te falar, o pior momento que existe pra mim é quando eu preciso fazer isso. Fazer um desligamento. Mesmo que a pessoa Mereça. dê motivos, mereça, diga assim, mas é péssimo. Eu concordo É plenamente. péssimo. Aí a pergunta é, quanto que essa pessoa está sendo cuidada que está demitindo? Essa pessoa que está sendo desligada, ela também está sendo cuidada? Você percebe? Então, assim, a gente tem que olhar os dois campos. A equipe que vai ficar. Por mais, você acabou de falar do negócio, por mais que a pessoa tenha dado motivos, né? Sabe aquele colaborador que está lá? Que todo mundo fala, putz, eu não sei o que fulano faz aqui, por que até agora não manda esse cara embora? Tem Né? costas Claro. largas, né? No dia que essa pessoa é demitida, todo mundo fica abalado. Porque fala, nossa, se ele está indo, eu sou o agora próximo. tá largas. Tudo é possível Tudo agora. é possível. Então, assim, ninguém olha isso. Isso não é observado. Todo time, eu já tive experiência disso estatística, olhando as empresas que eu atendo. Depois de demissão, a equipe tende a diminuir performance por medo. Ela fica menos criativa, ela dá menos sugestão. Espera que o chefe diga tudo. Porque se ela disser algo que o chefe não concorda ou que está errado, Eu sou o próximo. eu sou o próximo. E talvez essa pessoa que foi demitida, se tivesse sido melhor cuidada em termos de saúde mental, estaria produzindo normalmente. Sim. Lembrando que o custo de uma demissão é É altíssimo. altíssimo. Até em reais mesmo. Não estou falando Sim. das verbas, não é só isso. Também as verbas e multas. Mas até você contratar outra pessoa. Treinar outra pessoa. Treinar outra chegar pessoa. ao Isso é mesmo muito nível. custoso. Não em dinheiros, exatamente. Também em Mas dinheiro. também em dinheiro. É muito custoso. Então, talvez aquela atitude que... Porque você sabe como funciona uma empresa. Sim. Você também. Existem pessoas que vão... aquela conversinha de corredor. Tem sempre alguém que tá na mira. Não tem sempre alguém que tá na mira? Gente sempre. falando mal, Sempre. aquele grupelhozinho. Será que as empresas olham exatamente e fazem esse questionamento? Procuram entender o diagnóstico daquele ser? Talvez não. Não, e outra coisa, nós estamos entrando, tem pesquisas que mostram que nós estamos entrando num momento de escassez de talento no mercado. Escassez de talento. E vamos classificar talento como uma pessoa no nível mais mediano, uma pessoa que precisa desempenhar a função que ela teria que desempenhar normalmente. Vamos chamar isso de talento. O Então, básico. O básico. Nós não estamos falando de alguém fora da Não curva. é a NASA. Não, é não, o não. básico. Nós estamos entrando e daqui a mais 5, 6 anos a gente tem uma inversão no mercado da faixa etária. Porque nós temos menos jovens entrando no mercado de trabalho. Então a gente vai inverter a mão E do mercado. gente com mais idade voltando. Mais gente e mais do mercado. Se você para pensar nesses dois elementos, é muito barato cuidar da pessoa. Isso. Sempre é. Se você perguntar hoje para qualquer empresa como está a dificuldade de contratar pessoas. Tá absurdo. Imensa, absurdamente difícil. Tá absurdo. Então, você percebe que cuidar da saúde mental das pessoas é um baita do investimento. Claro. Você retém a pessoa, ela está mais saudável, ela se sente cuidado, ela se sente respeitada. Ela já conhece o trabalho dela ela e da conhece sua o trabalho, empresa. ela vai ter melhor performance, ela vai ter melhores decisões, ela vai ter capacidade de melhorar as relações dentro da empresa. É um investimento cuidar da saúde mental das pessoas. Não que isso valha para todos, né? Sim. De maneira
indiscriminada, mas muitos com certeza ficariam e seriam brilhantes com o tempo por aquela pequena açãozinha que você tomou, Exatamente. em vez de ouvir bobagens de conversa de corredor que vão minando. Então tem que olhar a fundo. Isso vale, como a nossa conversa, né? Você está falando nível level C ou gerente, vale para todo mundo, mas tem que olhar para dentro da pessoa. Esse é o ponto, né, Miguel? Esse é o ponto. É a pessoa. Mas você sabe que tem uma coisa que é interessante, né? Assim, algumas empresas têm um processo. Quando a pessoa é demitida, ela faz uma entrevista demissional. Sim. Né? Vai saber das coisas depois que a pessoa foi embora. Isso acontece muito. Essa entrevista deveria ser... Deveria ser durante, concorda? Né? Tem uma entrevista demissional. Frequência. Exato. E as pessoas falam, você pode ter o ombudsman, né? Você tem lá as ouvidorias, canal de denúncia, não sei o quê. Mas você precisa chegar nesse ponto. Você concorda que você chegou nesse ponto, já passou do limite? Né? Se uma pessoa precisa fazer isso, já passou do limite. Já quebrou. Já saiu do cuidado que deveria ter tido. Né? Já aconteceu algo para a pessoa fazer aquilo. A gente não está falando de esgotar o assunto, fazer com que não aconteça. Que fique tudo sempre as mil maravilhas. Não vai acontecer. Mas que existam medidas preventivas. Exata. Saúde, o que é mais barato? A prevenção. Cuidar da doença ou a prevenção? Prevenção, é a sem prevenção. dúvida. É a prevenção. E as pessoas acham que prevenção é botar um ombudsman lá, botar um canal de denúncia. Canal de denúncia sigiloso. Isso não é prevenção. Esse é o final. Esse é o final. Já deu a meleca. Já deu o problema. A prevenção vem antes disso. E, de novo, né, trazer isso com seriedade. Consistência. Diária. Percebe? Concordo plenamente. A diferença do sucesso das empresas, já que nós estamos falando de saúde corporativa, é esse. É a mentalidade de quem está lá no comando, quem é o líder, que consegue fazer com que os seus colaboradores, com a sua equipe, o seu time, como você queira chamar, consiga entregar com positividade, né? Com otimismo, tratar o cliente do jeito que você gostaria. Porque o contrário disso, o cara fala que é uma coisa para você na reunião, a hora que atende lá o cidadão, esmaga, né? E aqui vamos só fazer um equilíbrio. A gente não está falando, né, de fazer com que as pessoas estejam com sorriso nos lábios todos os dias. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que as pessoas tenham um espaço, aí eu estou falando do mundo corporativo, que a empresa poderia encontrar alternativas de olhar para esse aspecto também do executivo, do funcionário. Porque tristeza faz parte da vida, raiva faz parte da vida, alegria faz parte da vida, fracasso, ansiedade, tudo isso faz parte da vida. Mas eles não podem dominar a sua vida. Exatamente. E é acumulativo, né? A pior parte é que tudo isso é acumulativo ao longo da vida. Porque a pessoa ela tem uma questão de ansiedade que ela não consegue lidar. Aí a ansiedade, como a gente estava falando aqui antes, né, querer pegar o futuro e trazer para o presente mais rápido. Só que como ela não tem conhecimento, não sabe fazer, ela fica triste. Ela fica triste, ela perde energia. Perde energia, vai ficando em depressão. Depressão faz com que ela procrastine. Pronto, entrou no ciclo para afundar. E tem gente que é engraçado, né? Que a gente fala assim, que está tão acostumado a ficar no fundo do poço, que no final já está decorando o fundo do poço, né? Já botou um vasinho no fundo do poço, já botou um quadrinho no fundo do poço. E esse é o grande problema. Já não também. Se sente nem desconfortável no fundo do poço. Exatamente. E isso é um absurdo, né? Mas acontece. Aí sim, acontece muito. Acontece muito isso. É a hora que vira depressão, doença, remédio. Não que todos nós não possamos ser atingidos, né? Porque todos podemos. Todos podemos. Dessa água não beberei, né? Que quando a gente tá na faculdade parece tão distante, né? Aí quando um dia você tem uma tendinite, você fala, putz, é verdade. Dói pra caramba e pode atingir todo mundo. Mas procure, não deixe chegar nisso. Não deixe chegar nesse fundo do poço que você falou. Nada de pôr vasinho, né? Olha pra você mesmo, pede ajuda. Pede ajuda, pô. Exatamente. Pede ajuda. O seu supervisor, o seu chefe direto, o seu líder, o seu supervisor, o seu gerente, o seu diretor, eles querem que você peça ajuda. Eu vou dar um exemplo que eu estava falando aqui da questão da pessoa não ter escolha, lembra? Lembro. Que a pessoa vai trabalhar porque ela não tem escolha. Eu vou dar um exemplo. Você está numa empresa. Começou ali uma situação que seja abusiva, preste atenção, no seu entender. Então, da minha perspectiva, dentro do que eu tenho de mentalidade, eu olho para aquilo e falo assim, nossa, isso aqui é abusivo. Depois eu vou contar um outro caso. A minha primeira pergunta é, será que aquilo é abusivo ou eu estou achando que aquilo é abusivo? Eu não estou dizendo que não é.
Mas cabe Sim. o questionamento. Eu não vou dizer o nome da empresa, mas assim, eu fiz alguns programas de desenvolvimento de liderança para alguns programas de trainee de grandes empresas. E eu atendi um trainee que mandou uma mensagem para mim que queria conversar comigo porque estava numa situação que o chefe dele estava fazendo assédio moral. Aí eu liguei, atendi, o que foi? Não sei o que, ele está me assediando moralmente, não sei o que, papapá. Mas o que ele fez? O que ele falou? Aí ele disse que minha planilha Excel estava ruim. Nem meu pai fala assim comigo. Aí vem um papo que a gente estava conversando lá fora também, né? Eu só estou levantando esse ponto para dizer assim, depende da perspectiva. Cabe um questionamento. Se realmente que eu constate que aquele comportamento, que aquela situação, ela é realmente abusiva, eu posso fazer algo. Veja, eu não quero brigar contra o sistema. Procura outra empresa. Claro. Mas procura com calma. Isso. Bota. O que vai acalmar o seu cérebro? Você saber que você já tem uma alternativa na mão. Então vai procurar emprego. Enquanto você está empregado. Porque aquilo faz com que você alivie a pressão da situação quando ela estiver acontecendo. É normal isso. Isso é muito comum. É abusivo? Então deixa eu procurar outro emprego. Qual é o exercício? Você saber que não adianta você fugir de chefe. Chefe autoritário, se você não aprender a lidar com um chefe autoritário, você vai encontrar alguém autoritário no outro caminho. E, de novo, eu não estou dizendo, não vá se sofrer, não fique numa posição de sofrimento. Mas também você tem que ter na tua cabeça que não adianta trocar 6 por meia dúzia. Exato. Porque assim, o que eu já vi acontecer? Porque muita gente faz isso. Isso. Vai pingando e vai embora sempre pelo mesmo problema em dezenas de empresas diferentes. Exato. Mas o que eu já vi acontecer? Uma pessoa que tinha um chefe que era autoritário, estava desgastando essa pessoa muito emocionalmente, a pessoa não conseguia dormir, estava sempre cansada, chegava na metade do dia, ela já estava esgotada. Numa conversa com ela foi minha cliente, eu falei com ela, aprende a lidar com esse cara, resumidamente. Não foi assim, né, mas tem um processinho. Quando ela aprendeu a lidar, ela falou, sabe, ele não me incomoda mais, você sabe que até eu estou começando a admirar ele? Porque eu estou percebendo certas coisas nele. Aí ela falou assim, tá, agora eu estou pronta para ir embora. Aí ela saiu de empresa. Ela mudou de empresa. Percebe? Pode ser que você chegue numa condição que você não dê conta de lidar com aquela situação e você vai mudar. Beleza. Mas saiba que aquilo é uma questão não resolvida. Em algum momento ela vai bater na tua porta. Porque essas situações elas são comuns. Se não for no mundo corporativo, você vai ter um primo que é arrogante. Você vai ter um tio que é arrogante. Você vai ter um amigo que é arrogante. Entende? Então, assim, não tem como você fugir da vida. A vida está aí. E uma coisa que eu digo é assim, os desafios que aparecem na vida não é para te derrubar. É para dizer para você assim, olha, você ainda não aprendeu sobre esse assunto. Aprenda sobre isso. Porque no momento que você aprender sobre isso, isso não vai ser mais uma questão. Você vai tirar de letra. Você vai tirar de letra. E as pessoas quando eu digo, eu me incluo nisso, tá? Não estou falando das pessoas me excluindo, ao contrário, todos nós. É que a gente vai aprendendo algumas coisas ao meio do caminho. Se você está aqui no ponto A e você quer chegar no ponto B, você concorda que você tem uma expectativa de um plano? De sair de A para B? Então você se prepara mentalmente para uma jornada. Eu quero começar um negócio, eu quero procurar um novo emprego, eu quero procurar um novo amor na minha vida. Qualquer que seja o seu plano, de A para B. Por isso que eu estou generalizando para mostrar que não é só no mundo corporativo, é na vida. Você vai criar dentro da sua cabeça um plano, uma jornada de caminho. O que 99% das vezes acontece quando o teu primeiro passo não é o que você esperava. Puta, tá errado, não vai dar certo. Desiste. A pessoa desiste. Quando, na verdade, este primeiro passo está dizendo para você, melhore isso aqui, porque você ainda não aprendeu isso. Quando você aprende isso, você dá o próximo passo. Aí você deu o segundo passo, fala, nossa, acho que eu estou na direção certa. Aí você dá outro passo, não acontece como você esperava. Isso só tá. Isso não tá. Eu costumo ter uma frase que eu amo, que eu tive um insight, uma vez eu falo assim, que eu vivo repetido. Só dá errado para quem desiste. Não tem. Eu digo isso para as pessoas, parece que pode até soar como arrogância, mas isso também não me incomoda. Não tem como você não conseguir alguma coisa que você queira muito. Não tem. Se você tem um propósito, você sabe o que você quer, você pode não saber como.
Mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. É só você não desistir. Vai aprendendo. É sempre uma jornada de aprendizado. Sempre é. E aí, se você não tiver uma boa saúde mental, você não se sustenta. Perfeito. E aí, grande José, aprendeu bastante hoje? Puta, Você que excelente tá aí, papo. espero que tenha aprendido. Aprendi muito também com o grande Excelente, Miguel. muito Miguel, legal. além de tudo que você já falou, ainda queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo sobre esse assunto incrível que é saúde corporativa, carreira, saúde mental. O que você falaria para fechar essa conta aí, para fechar esse raciocínio? Eu diria que comece. Comece. Boa. Primeiro passo é começar. O mais difícil é você começar. Começar, como eu disse, com os pequenos passos. Começar com coisas simples. Faz o seu diário. Se você tiver condição, procura um terapeuta da sua confiança. Faça terapia. É importante você descansar, fazer atividade física. Ah, mas eu não gosto de academia. Vai dar uma volta. Ah, mas eu estou cansado. Anda 10 metros, volta para casa. Anda 15, volta para casa. Anda 20, volta para casa. Comece com pequenas metas. E isso não é papo de coach, é papo de neurociência. A gente não tá falando, isso aqui, quando a gente fala isso, as pessoas, isso é papo de coach. Não é papo de coach, é neurociência, é comprovado isso. Comece com coisas pequenas. Bota um objetivo na sua vida. O que você precisa mudar? Escreve. Qual o primeiro pequeno passo que eu posso dar? Você vai e vai fazendo isso de passos em passos. Minha dica é comece. Porque se você não, o primeiro passo é sempre o mais difícil, né? Tem aquele dito, né? Uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Se você não der esse passo, você nunca vai chegar lá. Perfeito, grande Miguel. Muito bom. Muito bem, do Instituto Alquimia. Muito obrigado por dividir conhecimento com a gente. Obrigado, grande Dr. José Wilson, mais uma vez pela presença. Boa, obrigado, gente. Vamos que vamos. Até o próximo episódio. Você que está aí, compartilhe, pode, doutor. Espalhe saúde. Um abraço a todos do estúdio. Um abraço, doutor Sidney. Até o próximo. Valeu.